É, Bom dia, né? Gostaria de desejar a todos um ótimo dia e, e dizer que, né, que nós estamos iniciando aqui mais um bônus semanal, né, resolvendo alguns exercícios das nossas aulas anteriores, né? E hoje nós vamos começar com física, né, primeiramente, nessa primeira parte do vídeo, e depois nós vamos para os exercícios de física, de química. Na nossa aula anterior, né, de física, a gente viu sobre movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então a gente entendeu como que funciona, como que é o funcionamento, né? Como que são as teorias, como que são as propriedades do MRUV e também nós aprendemos, né, um pouquinho sobre como a gente insere, né, as formas, né, dentro dos exercícios, como que é pedido nos exercícios. E hoje eu vou estar resolvendo, né, mais alguns para vocês fixarem e entenderem de forma consolidada. Depois, logo em seguida, a gente vai para os exercícios de química. Então, o exercício da PUC do Rio de Janeiro. Ele fala bem assim: um carro parte do repouso com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e percorre uma distância de 1 quilômetro. Qual é o valor da velocidade média do carro em metros por segundo nesse trecho? Bom, a gente tem nesse caso aqui a velocidade inicial igual a zero, a aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado e a variação de deslocamento, ou seja, o ΔS, ele nos deu que é 1 quilômetro. E 1 quilômetro a gente pode converter para metros, né? Esse quilômetros. Em 1 quilômetro a gente converte para metros, que dá 1000 metros. Então, a variação média do carro, ou seja, Vm, é o quê? Bom, primeiro, antes da gente jogar na velocidade média, a gente tem que jogar na fórmula da função horária, né, do movimento, que é a S, fórmula de deslocamento, né? S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Bom, jogando nessa fórmula, a gente tem o seguinte: velocidade, como é zero, a gente não precisa, né, colocar esse termo. Por quê? Se a velocidade inicial é zero, V0 é igual a zero, se eu multiplicar zero vezes t, né, t é a incógnita, né, que eu preciso, que é o que a gente quer achar, para depois jogar na velocidade média, todo esse termo aqui vai dar zero. Então a gente anula esse termo, ficando só com S é igual a S0 mais meio de AT ao quadrado, ficando somente com isso. Agora, colocando os dados, né, dessa forma, a gente pode dizer também o seguinte: S igual a S0, nós podemos substituir isso por tudo isso por ΔS. Por quê? ΔS a gente sabe que é S menos S0. Logo na fórmula, nós temos S e S0. Então a gente pode substituir S igual a S0 simplesmente por ΔS. Então ΔS é igual a meio de AT ao quadrado. Aí ficou muito mais fácil para a gente conseguir resolver o problema. ΔS a gente sabe que é 1000 metros, igual a meio. A aceleração a gente sabe que é 5 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é o que a gente precisa achar. Tempo ao quadrado. Multiplicando cruzado isso aqui, nós temos 1000 vezes 2, 2000. 2000 dividido por 5 é igual a t ao quadrado.
Percebe que aqui eu não coloquei a unidade, mas vocês podem colocar, tá? Então, colocando a unidade, ficaria assim. 1.000 vezes 2, no caso, 2.000 metros, né? Dividido por 5 vezes 1. Aqui a gente entende que quando não tem nada, a gente tem 1, ou seja, a gente multiplica por 1. 5 dá 5 metros ao quadrado, tá? 5 vezes 1, 5 vezes 1 aqui, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente pode colocar junto com as unidades, 5 metros por segundo ao quadrado. Isso igualando ao nosso t, que é o que a gente precisa achar. Bom, com isso a gente pode continuar e fazer com que o t ao quadrado seja igual a 2.000 dividido por 5, nós temos que é igual a 400. 400. E nesse caso aqui, nós temos, né, a gente pode cortar metro com metro, a gente pode ficar com 400 segundos. E aí, não parou por aqui, porque a gente tem que continuar, né? A gente coloca esse t, coloca a raiz, né, nesse t aqui, então fica raiz de t ao quadrado igual a raiz de 400 segundos. Esse quadrado com a raiz corta, então fica t igual a raiz quadrada de 400. Então, a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Então, a gente tem que... O tempo é igual a 20 segundos. Bom, depois que a gente achou o tempo, a gente pode jogar na fórmula da velocidade média, né? Que é o que ele está querendo, ó. Qual a velocidade média do carro em metros por segundo? Então, velocidade média, a gente sabe que é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade média, então, é igual... Qual que é a variação do tempo, do espaço, perdão, nesse caso? 1.000 metros. A gente já tinha colocado esse dado, né, no início. Então, aqui ó, a variação do espaço é igual a 1.000 metros. E a variação do tempo é 20 segundos que a gente achou. Percebe que a unidade está correta, né? Metros e segundos. Portanto, vai ficar metros por segundo. Então, a velocidade média, nesse caso aqui, é igual a 50 metros por segundo. Então, a gente pode perceber que a velocidade média desse carro, nesse determinado trecho, né, que ele percorreu, foi de 50 metros por segundo. Portanto, a alternativa correta, letra C. Bom, vamos para mais uma questão, né, de física. A questão da PUC, Rio, nos diz assim. Um objeto é arremessado do solo verticalmente para cima, com velocidade inicial, ou seja, V1, de 10 metros por segundo. Após um intervalo de tempo, né, dt, ele chama aqui de 1 segundo. Um segundo objeto é também arremessado do mesmo ponto que o primeiro, verticalmente para cima e com a mesma velocidade. Então, V2 é igual a 10 metros por segundo. E aí ele está querendo saber a altura em metros, né? A altura em metros do ponto onde ocorrerá a colisão, ou seja, onde um objeto vai se colidir com o outro. Né? Então, ele está considerando aqui a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que a aceleração, né? Só que nesse caso aqui, a gente vai ter uma aceleração negativa. Porque enquanto um corpo está subindo, a força da gravidade ela vai estar puxando para baixo. Então, você tem uma força aqui, ó, com vetor para baixo, logo uma velocidade negativa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. A partir daí, a gente pode jogar
isso na fórmula da posição, né? Função horária da posição, para a gente conseguir determinar o deslocamento de cada ponto, né? De cada objeto. Então vamos lá, vamos achar o deslocamento do objeto 1 e depois do objeto 2. Então vamos lá, a fórmula da função horária da posição é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2 ou meio de AT, tá? Pode ser. Tá, nesse caso aqui, nós não temos a posição inicial. Ele não nos deu, então a gente considera como zero. Então, S é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza. Então, vamos achar do objeto 1, tá? A posição S1 vai ser igual a V0, ele nos deu, que é 10 metros por segundo, então 10. T a gente não tem, então é T, menos, porque a aceleração, como eu falei, ela é negativa, né? 10 t ao quadrado dividido por 2. Então, a gente tem que S1 é igual a 10t menos 10 dividido por 2 é 5, perdão. Então, a gente tem 5t ao quadrado. Ok. Achamos aí a função horária, a equação horária, né, da posição da partícula 1. Bora achar agora da partícula 2, né? Que aí a gente vai fazer uma operação matemática envolvendo as duas. Como? Primeiro vamos achar a 2. Tá, a gente achou da 1, deu esse valor, né, deu essa equação. Na 2, a partícula 2, vai ser o seguinte. Nós temos a mesma coisa, né? Aqui, 10, a velocidade inicial igual a 10, o tempo, né? A mesma coisa, menos 5, né? Que é a aceleração. Só que o tempo aqui, esse t ao quadrado aqui, ele não vai ficar igual à posição 1, por quê? Vai ficar dessa forma aqui, ó, t menos 1, ou seja, é esse tempo aqui, menos 1 segundo. Após 1 segundo, a partícula 2, né, ela iniciou, né, a sua velocidade. Então, é t menos 1 ao quadrado. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, tá? Na partícula 2, ela inicia a trajetória dela depois de 1 segundo que a partícula 1 iniciou. Então, a partícula 1 começou aqui, depois de 1 segundo, a partícula 2, então essa partícula 1, a partícula 2 iniciou, né, que é o tempo zero, né? Ela iniciou a sua trajetória. E aí ele quer saber a altura, né, quando vai ocorrer a colisão entre essas duas. Tá, a gente sabe que, então, t é t menos 1 ao quadrado. Fazendo essa expressão aqui, primeiro a gente faz essa expressão aqui, ó, essa parte aqui matemática. Então, a gente repete isso aqui, S2 é igual a 10t menos o quadrado do primeiro, né? Menos 5 vezes o quadrado do primeiro, que é t ao quadrado, menos 2t, mais 1. Tá? Essa propriedade aqui é bem simples, tá? Então, depois nós utilizamos, para deixar essa fórmula aqui um pouco melhor, essa equação aqui um pouco melhor, a gente pode deixar da seguinte forma. Esse S2 a gente continua aqui, né? O 10t também, a gente permanece com ele aqui. E essa parte a gente pode mexer com isso aqui, né? Como? Menos 5
vezes t ao quadrado vai ficar menos 5t ao quadrado. Mais, por quê? Menos 5 vezes menos 2t é a mesma coisa que mais 10t, que multiplica os sinais também, né? Mais 10t. Menos 5 vezes mais 1 dá menos 5. Então, a gente fez a propriedade aqui, né? Matemática. Depois disso, nós temos o seguinte. A posição 2, né, o deslocamento 2 vai ficar menos 5t ao quadrado. A gente pode isolar esse termo aqui. Menos 5t ao quadrado mais 20t. Por quê? 10t com 10t, 20t mais 20t. Menos 5, repetir. Então, a gente só organizou aqui, né, e pegou os termos que estavam em comum. Beleza. Então, a gente tem aí a posição, a função da posição horária do objeto 1 e do objeto 2. Se a gente igualar essas duas aqui, ou seja, S1 é igual a S2, nós vamos ter o seguinte. S1 a gente sabe que é 10t menos 5t ao quadrado, ou seja, 10t menos 5t ao quadrado igual a menos 5t ao quadrado mais 20t menos 5. Então, a gente igualou as duas equações para a gente chegar num valor de t, né, que é o que a gente precisa saber. A gente tem a velocidade, a gente tem a distância, né, a gente tem a aceleração, só que a gente não tem o t, ou seja, o tempo. Para a gente achar a altura, a gente precisa desse tempo. Então, vamos achar o tempo aqui. 10t vai ser igual menos 5t com menos 5t ao quadrado. A gente pode eliminar isso aqui, né? Então, vai sobrar 20t menos 5. Então, nós temos 20t menos 5, 20t menos 10t, né? Porque esse aqui passa para lá com sinal trocado, ou seja, 20t menos 10t, isso aqui vai ser igual a 5. 5 passa para positivo. Ou você poderia fazer assim também, tá? Isola o 5, automaticamente ele vem positivo, se ele for para o outro lado da igualdade. 5 é igual a 20t menos 10t, tá? Então, 5 é igual a 10t. Bom, aí a gente vai ter que passar o t para lá de novo, né? Isolar o t. T é igual a 5 dividido por 10. Então, t é igual a 0,5 segundos. Então, a gente achou o tempo aí nesse caso, 0,5 segundos. Beleza, vou apagar aqui agora para a gente continuar nossos cálculos para a gente chegar no resultado. O que ele está querendo é o seguinte, a altura em metros. Bom, para a gente achar a altura em metros, basta a gente achar a posição, né, da partícula. Então, vamos achar a posição da partícula. S1 é igual, a gente substitui esse t, né, na expressão de S1. Então, S1 a gente sabe que é 10t menos 5t ao quadrado. Então, ficaria assim, S1 é igual a 10 vezes 0,5 menos 5 vezes 0,5 ao quadrado. Só substituindo o valor de t. Então, S1 é igual a 5, isso aqui é 10 vezes 0,5 dá 5, menos 5 vezes 0,5 ao quadrado vai dar 1,25. Então, S1 é igual a 3,75
metros. Então a gente achou a posição, a altura, né? A gente achou a altura que esses dois objetos eles vão se colidirem. Ou seja, alternativa letra C, 3,75. Então, mais uma questão da UFJF. O sistema de freios ABS, Anti-Lock Braking System, aumenta a segurança dos veículos, fazendo com que as rodas não travem e continuem girando, evitando que os pneus derrapem. Uma caminhonete equipada com esse sistema de freios encontra-se acima da velocidade máxima de 110 km por hora, permitida num trecho de uma rodovia. O motorista dessa caminhonete avista um Fusca que se move no mesmo sentido que ele, a uma velocidade constante de módulo V igual a 108 km por hora. Então vamos lá, vamos ir anotando os dados principais, né? Então ele falou que aqui nós temos uma caminhonete que utiliza esses freios ABS, né? E aí nós temos uma caminhonete com uma velocidade que ela alcança a velocidade máxima de 110 km por hora, né? Permitida num trecho. E aí esse motorista dessa caminhonete, ele vai avistar, né, um Fusquinha, né, que se move no mesmo sentido que ele, ou seja, vai estar no mesmo sentido da caminhonete, a uma velocidade de 108 km por hora, ou seja, o Fusquinha está a 1000 ali, hein? 108 km por hora o Fusquinha. E aí ele percebe que não é possível ultrapassar porque já está vindo um outro carro do outro lado, na outra pista. Então está vindo um carro aqui, então por isso que ele não pode fazer isso aqui, tá? Porque senão ele vai colidir com o outro. E aí então ele imediatamente vai frear, pisar no freio, para ele não ocorrer um acidente. Então se ele pisou no freio e a caminhonete ela vai diminuir a sua velocidade a uma razão de 14,4 km por hora por segundo. E após 5 segundos, depois de acionar os freios, a caminhonete atinge a mesma velocidade do automóvel, evitando-se uma possível colisão. Então, depois que ela aciona o freio, a caminhonete atinge a velocidade de 108 km por hora, tá? E aí ele quer saber o módulo da velocidade V0 da caminhonete no momento em que o motorista pisou no freio. Bom, para a gente fazer essa questão, a gente primeiro coloca os dados iniciais. V0 ele nos deu? Não. É o que a gente quer achar. O módulo da velocidade V0. Então, V0 é o que a gente precisa achar. Velocidade ele nos deu? Sim. 108 km por hora. Aceleração. Aceleração, nesse caso aqui, é negativa também. Por quê? Quando ele está numa velocidade e ele começa a pisar no freio, você tem uma desaceleração, ou seja, uma aceleração negativa de menos 14,4 km por hora. Nesse caso aqui, em um tempo de 5 segundos. Beleza. Através disso, a gente pode jogar na fórmula, né, da velocidade, que seria o seguinte: V é igual a V0 mais AT ao quadrado. AT, perdão. Aqui é AT. Bom, jogando nessa fórmula, nós temos o seguinte: a velocidade, a gente sabe que é 108. Então, a gente coloca 108 km por hora igual velocidade inicial que a gente quer achar, mais aceleração, no caso vai ser menos 14,4 km por hora, vezes o tempo, que é 5 segundos. 5 segundos. Substituindo isso tudo na fórmula e fazendo os cálculos, nós temos o seguinte: V0 ele é igual a 108 km por hora mais 72. 72. Por quê?
a gente isolou esse termo aqui, esse termo aqui passou para lá, pro lado de lá. E aí nós temos o seguinte, a gente multiplica esse valor aqui por 5. Isso aqui vezes 5 vai dar 72. E aí nós temos que V0 é igual a 108 km por hora mais 72. Então, a gente tem uma velocidade inicial de 180 km por hora, nesse caso. Então, a resposta aqui, ó, letra E, 180 km por hora. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as questões de química, né? Sobre os assuntos que a gente já viu na aula anterior, que foi tabela periódica e suas propriedades, né? Então, aqui uma questão da UERJ, ela nos diz bem assim. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio. Com base na tabela de classificação periódica dos elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio são... Bom, então para isso eu coloquei, né, a tabela periódica aqui para a gente fazer a análise. E aí ele está perguntando qual desses elementos são semelhantes, né, tem propriedades químicas semelhantes ao selênio. Bom, vamos aqui na primeira. Ele falou que é o cloro, o bromo e o iodo. Vamos lá. O cloro, ele está aqui. O bromo está aqui e o iodo está aqui. E o selênio, ele está aqui, ó. Então, o selênio está na família 6A e o cloro, o bromo e o iodo estão na família 7A. Então, eles não vão ter propriedades químicas semelhantes. Então, essa aqui a gente anula. Letra B, telúrio, enxofre e polônio. Telúrio está aqui, o enxofre está aqui e o polônio também está aqui. Então, está na mesma família. Então, essa aqui, por enquanto, é a alternativa mais correta, né? Letra C, fósforo, arsênio e SB. SB eu não lembro muito bem. Vamos ver aqui. Fósforo está aqui. AS, que é o arsênio, está aqui. E SB, que é o antimônio, é isso? E o antimônio está aqui. Então, eles estão tudo na família 5A, enquanto o selênio está na família 6A. Então, também não seria uma alternativa correta essa aqui. E a letra D, arsênio, bromo e criptônio. Arsênio está aqui, né? O bromo, que é o BR, ele está... o BR está aqui e o criptônio está aqui. Percebe que está na mesma coluna, na mesma linha, mas não está na mesma família, né? Os elementos que estão na mesma família, a resposta mais correta seria o quê? A letra B. Por quê? Os elementos que representam, que estão na mesma família que o selênio, que são o telúrio, o polônio e o enxofre, são os que representam propriedades químicas semelhantes, né? São os que têm propriedades químicas semelhantes. Então, a gente tem que olhar em relação à família, né? Então, a alternativa mais correta aqui seria a letra B, né? Telúrio, enxofre e polônio. Bom, mais uma questão. Desde a questão da ISPF. Desde a descoberta de um tipo de radiação por Roentgen, em 1895, a aplicação da radiação é extremamente importante na sociedade moderna, principalmente com fonte de geração de energia elétrica pelas usinas nucleares e como método de diagnóstico e tratamento na medicina.
Entretanto, as desvantagens da sua utilização são os acidentes nucleares, os riscos de contaminação e o lixo radioativo. De fato, no ano de 1986, em Chernobyl, ocorreu a explosão, de uma usina, liberando cerca de 400 vezes mais contaminação que a bomba atômica de Hiroshima, lá no Japão, matando mais de 4 mil pessoas. Chernobyl, então, trabalhava com átomo de Césio 137, e esse mesmo átomo, um ano depois, lá em Goiânia, aconteceu um acidente também com ele. Um acidente de contaminação com Césio 137, que foi o maior acidente nuclear do Brasil e o primeiro no mundo, fora de uma usina nuclear. E aí ele pergunta, se esse Césio 37, que é um elemento radioativo, ele é classificado como o que na tabela periódica. Então, se a gente olhar aqui na tabela periódica, nós vamos observar que o Césio está aqui, ó. Ele está aqui, na família 1A. E ele é classificado como o quê? Metal alcalino. Então, a resposta correta seria metal alcalino, letra A. Bom, aí nessa questão, é só a gente olhar a tabela periódica e a gente consegue distinguir e definir onde que ele está sendo classificado. Mais uma questãozinha, questão da UFPE. Existem átomos que possuem uma capacidade em receber elétrons extras com facilidade. O flúor, por exemplo, apresenta uma grande facilidade de receber um elétron, transformando-se no ânion fluoreto. A variação de energia que ocorre quando um elétron é recebido por um átomo gasoso é chamada de quê? Bom, então, nesse caso, quando nós temos uma variação de energia, ou seja, variação de energia, nós estamos falando de trocas, de elétrons, Ou seja, um elétron ele sai de um determinado átomo e vai para o outro. Um elétron sai de um determinado átomo e vai para o outro. Essa variação de energia, ela é chamada, ela tem um nome para acontecer isso. E esse nome não pode ser entalpia de vaporização, porque não tem nada a ver. Entalpia de reação, também não. Afinidade eletrônica, também não tem nada a ver. E eletronegatividade, também não. Então, a mais correta aqui seria o quê? Energia de ionização. Por quê? Você vai estar transformando um átomo neutro em um íon, Esse íon é o íon fluoreto. Ou seja, ele sai do seu estado normal para se tornar um íon. Então, quando você tem uma variação de energia, nós temos uma energia de ionização, que é o que? A transformação, a variação de um átomo neutro se tornar um outro átomo. Então, aqui a gente tem a variação de energia, está interligada à energia de ionização. Bom, então, uma questão mais simples também de ser resolvida, nesse caso aqui a gente pode ir eliminando, igual eu falei, as alternativas, as que não tem nada em comum, a gente já pode ir eliminando, como essa aqui, a vaporização não tem nada a ver. A única que a gente poderia ficar um pouquinho em dúvida seria a eletronegatividade, porque tem a questão dos elétrons ali, mas a que mais combina com a resposta seria em relação à variação de energia,
né, que ocorre de um elétron para o outro, né, por um estado gasoso, né, um átomo de estado gasoso, é chamada de energia de ionização. Bom, então para a gente finalizar, mais uma questãozinha aqui, Universidade Federal de Uberlândia. Entre os elementos caracterizados pelas suas respectivas posições na tabela periódica, abaixo de cada, o que deve possuir maior eletropositividade? Bom, aqui eu coloquei a tabela para a gente conseguir determinar quais são os elementos. Então, na primeira ele está falando coluna 7A, período 2. 7A, período 2 é o flúor. Então, a gente vai colocar aqui o flúor. Coluna 6A, período 3. 6A, período 3 é o enxofre. Então, a gente vai circular aqui o enxofre também. Coluna 4A, período 4, nós temos o germânio. Então, a gente circula o germânio. Coluna 1A, período 2. 1A, período 2. O lítio. E coluna 1A, período 4. Bom, a gente sabe que quando a gente está falando de eletropositividade, a gente sabe que ela cresce. A eletropositividade ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou seja, o átomo que está mais nesse canto aqui da tabela periódica, ele é mais eletropositivo. Ora, se a gente definiu isso, né, se a gente sabe isso, a gente pode descartar essas três opções. Por quê? Eles estão mais para o lado esquerdo, então aí você já consegue descartar, né? Então esses três aqui a gente já elimina, ou seja, primeiro elimina, o segundo e o terceiro. A gente sobrou só dois, o lítio e o potássio. Bom, se a gente sabe que cresce de baixo para cima, quem seria mais eletropositivo aqui, nesse caso, seria o lítio, né? Então, a resposta correta é aqui, alternativa D, lítio. Então, é isso, galera. Espero que vocês gostem aí das questões. Peço que vocês façam também mais exercícios, né? Vou deixar também a lista de exercícios para vocês, juntamente com o quiz semanal, tá? Então, no mais, muito obrigado por assistir até aqui. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar para mim ou no nosso grupo, né, no WhatsApp, que a gente vai estar respondendo vocês lá. No mais é isso, boa tarde e tchau, tchau.